Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, agora com duas convidadas aqui, duas psicólogas, viu, Grupê? Pois é, para falar de um tema muito importante, que é síndrome de Down. Da política para a questão da saúde. Tema muito importante, essas duas meninas estão aqui, a Gisele Borba. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação, seja bem-vinda, viu, Gisele? Obrigada, Nilson, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita, muito feliz com esse dia, acho que chegou o dia. Tá certo, a Marli Garcia. Boa tarde, Marli. Boa tarde. Tomou aguinha com açúcar, lá tá tudo Opa, bem? tranquila, Normal. Tranquilíssima. Tá certo, vamos falar de um tema importante, que você faz parte, que você tem uma filha com síndrome Sim, de Down. sim, temos. Tem uma 21 bebê, anos. tem uma bebê de 21 anos com síndrome de Down. É. Uma linda, uma fofa. Qual o nome dela? Moira. Moira. Agora explica pra mim. Você ficou sabendo antes de nascer que ela já Não. Essa é uma história que eu acho legal, né? Assim que eu entrei na faculdade, me chamaram para fazer parte da mesa de debates, né, de mães especiais. E uma das coisas que eu fiz questão de dizer foi o seguinte: quando a gente tem um bebê especial, não tem como, a gente senta no chão e chora. Porque eu... Quando nasce, percebe? Percebe. É o comportamento? Não, perceptivo. Ela faz, Os principais sinais. Os principais sinais são a mãozinha redondinha, pequena, redondinha. Existe uma marcação na nuca, né, que ela se faz. A face, o olho, a medição entre um olho e o outro, ele tem o Down fica extremamente característico sobre esse espaço entre um olho e o outro, né? E o olhinho amendoado, né? Não tem como. Eu falei no começo a questão de... estamos saindo da política para a saúde. O síndrome de Down é a questão de saúde ou não? Ou hoje uma criança com síndrome de Down é caracterizada como uma pessoa doente? Me entenda isso. Olha, rapaz, eu tive essa pergunta sua... Eu vivi isso na pele, porque como eu fui do Conselho Gestor da Educação, e na mudança que a Mazefa Varão fez aqui no nosso município, tirando todo o amparato que nós tínhamos na escola Edmundo Bujato, sim, que foi o Rossi, que o Rossi criou, né, que era uma escola que tinha um amparato maravilhoso, onde nós tínhamos as crianças ali, e bem na subidinha do Internacional, nós tínhamos todo o complexo, o amparato para as crianças, que esse amparato, ele se resumia entre fono, físio, né? E dentro da escola Edmundo Bujato, nós tínhamos um neuro chamado Dr. Vanderlei, que ele ligava para minha casa e falava assim: Marli, se você não me ajudar com que eu fique nessa escola, eu não vou atender as crianças na rede. E assim, de uma certa forma, ele até acabou fazendo isso. Depois ele se afastou e a Mazefa Varão conseguiu tirar tudo que nós tínhamos de bom para a criança especial. Ela conseguiu tirar. Essa escola jogou tudo para a rede. Não tem mais, não existe mais. Não tinha mais. Jogou tudo para a rede. Hoje, tudo que uma criança especial necessita, ela tem que procurar na rede. Disciplinou isso, que as crianças poderiam entrar nas salas de aula e participar normalmente? Sim, mas a inclusão já começou... Não havia obrigatoriedade se tivesse uma escola especial. Sim. Isso aí que eu queria entender, que ela não precisava ter feito isso, porque já existia uma escola para isso. A pergunta dele foi entre a educação e a saúde. As escolas não queriam matricular porque não tinha condições de conviver. E também não tinha uma escola só para isso. Como Osasco tinha, não havia necessidade de acabar com a escola. Eles tinham essa opção. Eles tinham. A lei ainda não havia se feito. Isso era só o início de que algo... Foi antes da lei. Sim. Isso é verdade, foi antes da lei. 2 anos antes da lei se fazer, eles já tiraram tudo. Isso. Ô Marli, deixa eu perguntar para você. Você é psicóloga? Marli não. Desculpe, Gisele. Gisele, a Marli é que está falando. Gisele, você também é psicóloga. Como você encara a situação de uma mãe que tem uma criança, um recém-nascido assim? De que forma que um psicólogo pode intervir nesse sentido? Eu vejo assim, né, pelos acompanhamentos que eu tenho feito com os pais, né, que tem o bebê com síndrome de Down, né,
Hoje, no nosso país, de 600 a 800 crianças nascidas, uma tem a síndrome de Down. 600, 800? Isso. Eu achava que era bem mais. Então, e a média de 300 mil, né? Então, nós temos, assim, o acompanhamento de quê? É uma surpresa. É uma surpresa. E nós, Brasil, Ritmo Brasil, qual é a nossa dificuldade? Nossa dificuldade está no nosso financeiro, né, da descoberta, porque tem exames, nós temos diagnósticos. A mãe não tem apoio? A mãe não tem apoio pela necessidade, por parte do Estado? Pela dificuldade de você ter um profissional da área. Eu fiz um simpósio com o Dr. Zan Mustache e eu aprendi muito sobre isso, que é uma caixinha de surpresa. Meu filho é diferente, ele é chamado de especial, de mongoloide, de vários nomes, que na realidade ele é um síndrome de Down, que é uma criança especial comum. Inteligente. Inteligentíssimo, muito inteligente. De muito amor, muito né? Inteligente. É só ser estimulado, mais nada, né, Gi? Então a mãe é aquela surpresa, porque assim, o gasto com essas crianças é muito grande. Tem a parte cognitiva, tem a parte da educação, que é uma dificuldade tremenda. Eu já participei de inclusões onde a criança Down, a criança especial, ela fica no fundo da sala e ela faz o quê? Ela fica riscando uma folha. E quem acompanha essa criança? Então, hoje, o grau de dificuldade de aprendizagem é muito grande. E nós temos até um projeto para estar fazendo essa parte da educação, né? Ajudar essas crianças com dificuldades a aprendizagem. Então, assim, dependendo da idade. O índice de analfabetização é enorme. Assim, só voltando à sua pergunta, nessa época, eu cheguei a procurar a Mazé. A Mazé, na época, falava, não é um problema da educação, é um problema da saúde. Quando você, na época era o Gelson, quando eu falava com o Gelson falava assim, não é um problema da saúde, é um problema da educação. Resumindo, quem padece? O povo. Os dois do PT empurrando para o outro, né? Quem padeceu foi as nossas crianças. Eu acho que o Nilson começou a tocar no assunto e não ficou bem claro. Sim. Porque agora a lei diz exatamente o seguinte, a questão da inclusão. Colocar essa criança numa sala de aula normal. Isso ajuda ou atrapalha? Qual a opinião de você? Você ou eu? As duas. Então vamos lá. Eu vou falar, como mãe. Quando eu tirei a minha filha do município e coloquei no estado, todos os professores ficaram à minha volta. O que a gente faz? Sabe por quê? Eles não sabem o que fazer. A inclusão foi imposta, mas os professores não tiveram preparo algum. Tudo que eles puderam arrancar de mim, eles não sabiam nem que havia uma escola especial dentro do município. Escola Especial Edmundo Burjato. As crianças que puderam ir para a inclusão, tem mais essa, eram as crianças que tinham até 14 anos. Se não me falha a memória. Aquelas que eram acima de 14 anos estão lá até agora. E mais um detalhe, para você entrar, não sei se agora mudou, né, com a gestão da Paula Rossi, mas até o ano passado, para uma criança especial entrar na escola especial, ela tinha que entrar com um processo no fórum pedindo uma vaga lá, porque eles diziam que não tinha vaga. Então é uma inclusão. Vocês podem me responder que inclusão que é essa? Muito complicado. Através do WhatsApp 981-420-208, a gente chama até a atenção do Vando. Pode ligar, Vando, participar conosco do nosso programa. Ele que é interessado nesse assunto e está sempre acompanhando atentamente o nosso programa. Eu gostaria de saber, quando ela falou em termos de números, vamos para a nossa realidade de Osasco. Para cada 600 nascidos, um bebê. Então, você que é bom de conta, Nilson, nós temos em Osasco algo em torno de 750 mil. Isso significa que nós temos quantas pessoas? Em Osasco a gente não fez esse cálculo, porque se no Brasil todo temos 300 mil crianças com síndrome de Down, em Osasco nós temos quanto?
Tem 300 mil no Brasil? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Então, Estamos esse cálculo aí não é nível 600, Brasil. então é mais mesmo. É de 600 a 800 na É A porque a gente população pegou mudou. pela BBC. A BBC. Pela BBC. É. Até 2010, tínhamos 270 mil. Pela BBC, 300 mil. É porque nós temos a população, somos mais de 200 milhões de Milhões. habitantes. Tá chegando em 310. Mas a gente fez a pesquisa em cima só de síndrome de Down. Essa pesquisa, de repente esse número pode aumentar Na com crianças deficiência. especiais. Deixa eu falar, com todos os deixa eu tipos. falar algo para Sim, vocês sim, aqui, que eu sim. acho que aqui de nós 4, que eu sou mais antigo, mais velho. Eu tenho 63 anos, certo? Eu vivi lá os anos 70 e realmente falava de mongolóide e tal. Sim, sim. Mas naquela época Sim. se falava, não Sim. tenho certeza, Sim. que não passava de 30 anos. Não passava dos 30 anos. Quer dizer, hoje não. Hoje já é a expectativa Recentemente de vida eu vi uma é Dalzinha de a pessoa 70 normal. anos, É. maravilhosas, com os familiares tudo ao lado e ela só sorria. Tem um ator no cinema recentemente aí, o cara namorando, casado já, tudo mais com a vida normal disso. Um Mas eu casal de quero isso atores. para minha filha. Sim. Eu quero Exatamente exatamente isso. isso. Não tem nenhum preconceito. Eu fui no Pode falar, Gisele. Eu fui no Masterchef e especial, né? Então, assim, os produtores do alimento e os garçons que nos serviam eram os síndrome de Down comuns, né? Os deficientes Down. Então, assim, eu vejo que esse lado da inclusão e esse lado que eles têm para a gente estar explorando eles, pela inteligência que eles têm, é uma coisa muito legal, porque, assim, a inclusão, que, no meu ponto de vista, dentro das escolas de Osasco, vamos supor, vou fazer um exemplo Osasco. Qual é a dificuldade? A dificuldade de eu, como professora, estar trabalhando com aquela criança, sendo que eu tenho mais 30, 20, 25 crianças na sala de aula. Então, eu, com uma criança síndrome de Down ali na minha sala de aula, eu preciso deixá-lo do canto e trabalhar com aqueles que vai caminhar de acordo com o pedido que o MEC me faz, do que eu tenho que ser aplicado em sala de aula para as crianças normais, né? Então, eu vejo a dificuldade da inclusão em relação a isso. Depois que fechou essa escola Brujato, eu tive como ir lá, eu conheci essa escola, nós fizemos um trabalho de uma tarde lá, e até mesmo por ser uma escola especial, nós vimos que tinha dificuldades ao lidar com as crianças especiais, porque poucos monitores para muitas crianças e com patologias diferentes. O Bugurupi, Oi. o Manuel Marcos, obrigado pela participação aqui pelo Facebook, ele está fazendo um comentário aqui, eu vou ler para vocês aqui, eu acho interessante. Legal. Boa tarde, me entristece que acabaram com a escola da criança, com síndrome de Down e de outras, não era só síndrome de Down, mas tinha. E estão investindo em clínicas para cãezinhos, de madames albergues. De madames, albergues, etc. Tem uma pergunta, existe graus para detectação da criança com síndrome de síndrome de Down? Se sim, como? Quer dizer, existe uma graduação, é muito grave, é muito mais... Não, assim, Parabéns pela entrevista. Essa pergunta deles classifica da seguinte forma. Pelo que eu percebi como mãe, tá? A minha filha nasceu cardíaca. Eu gosto de falar isso porque isso, assim, pautou a minha vida. Eu vou ser bem honesta, antes da minha filha nascer, eu era uma pessoa extremamente desencanada. O que o pessoal chama por aí de porra louca era o que eu era. Sim, entendeu? porra louca. Eu queria viajar, eu queria gastar meu dinheiro, eu ia para tudo Eu quanto também é fui. lugar, entendeu? Jogue a primeira pedra que O Vando também tiver, foi. entendeu? Não, o Vando não fez nada dessas coisas. Aí o que santo. acontece? O que acontece quando eu tive a minha filha, todas essas perguntas vieram sobre mim e eu passei numa psicóloga para saber qual era o grau da minha filha. Então, não tem grau. A minha filha nasceu com DSAV, que é um desvio do septo atrioventricular. Traduzindo, vou traduzir da melhor forma possível. A Cádio chegou para mim e falou assim, mãe, tem 1 ano de vida, tá? Se não operar, morre.
Nossa. Fiquei com ódio daquela mulher. Falou dessa forma? Dessa forma. Hoje, que nós estamos praticamente quase pegando o nosso CRP, eu diria que nós temos ética. E a ética, cada um faz a sua. A ética é uma só, mas cada um transgride a sua ética da sua maneira. Ela foi enfática. Bem tipo, mãe, você quer a sua filha? Porque muitas deixam lá na maternidade, não volta mais buscar. Então, ó, tem um ano para operar, se não operar, morre. Dentro desse um ano com 7, então? Existe. Poxa, muito sério, né? Muito sério, e ele não para, e não é só com síndrome de Down, são diversas patologias. E aí eu diria a você o seguinte, primeiro, com muita raiva dela eu fiquei, segundo, eu corri para fazer essa operação, e depois que a minha filha fez essa operação, ela virou um touro. Que bom. Ela virou um touro. E a Gisele conhece a minha filha sempre está aí estampado em algum jornal. Tem uma vida ela normal. Foi capa da revista da Escola do Saber, né, que a Ana Paula Rossi assumiu faz pouco tempo, ela foi capa da revista no jornal, né? Ela foi capa, ela e a Fernandinha. Eu acredito que pela desenvoltura dela. Muito legal. Né? Agora, cada pai educa seus filhos especiais da maneira, dentro da cultura que eles têm. Da cultura. Você foi buscar psicologia para entender um pouco mais a sua filha ou não? Uma curiosidade? Não, não foi não. Não foi não. Eu tinha duas vontades na minha vida, 2 desejos. Primeiro era o direito. E aí eu fiz um curso para prestar concurso para oficial de justiça. Eu só encontrei advogados lá. Eu perguntei por quê. Ele falou assim, o direito é torto, pô. Eles arranjam brecha em tudo quanto é canto, eu tô fora. Aí eu falei, então me restou psicologia. Aí eu fui para lá. E já estão terminando já? Não, estamos concluindo. Concluindo já. Concluindo. Ainda não pegamos o CRP. Deixa eu só interromper aqui a entrevista, que estamos saindo no programa. Olha, amanhã, Grupinho, o PPS vai iniciar um curso aqui em Osasco. Tá, então, PPS com o Velho Guaçu Piteri. Velho Guaçu Piteri, eu até publiquei. Pai do Cláudio Piteri. Congresso de Formação Política do PPS. Vai ser lá na Rua Fiorino Beltramo, 281, centro de Osasco, em frente ao Portal do Trabalhador. Então tá dado o recado aí, tá bom? E eu quero agradecer aí a presença das meninas aí. Nós aqui agradecemos. Da Marli, da Gisele, um tema muito importante. Nós temos 2 minutos aí, se vocês quiserem. Vamos pautar de novo para discutir que vai voltar outro dia, claro. Não tem a dúvida. Eu só queria pontuar uma situaçãozinha que ficou em relação à cardiopatia. Só para reforçar, não são todos os síndromes de Down que nascem com a cardiopatia. Ah, não são? Não são todos. Tá? Alguns sim, outros não. Outros têm outros tipos de patologias, mas não sempre a cardiopatia. Lembrando que síndrome de Down é um acidente genético, né? Onde tem um cromossomo não a mais. Não é transmissível. Esse cromossomo a mais é do amor. Problema. Não é hereditário, não é não nada. É hereditário. Não é genético. Não é genético. É um acidente genético, ao contrário. Exatamente. Acidente genético, né? E que essas crianças aprendem tudo se forem estimuladas. Então, gente, pelo amor de Deus, município. Carinhosas que são, né? Ajudem a gente, estimule essas crianças, alfabetize essas crianças, né? É só o que a gente espera de vocês. Porque eles são de uma inteligência muito infinita, grande. É infinita. Uma coisa assim que surpreende. Surpreende muito. Assim, chega a ser falar do Down para mim, no meu caso, eu acho que é a melhor coisa que tem. E eu me sinto assim, às vezes me toca muito porque eu queria estar dentro de uma situação que eu pudesse fazer toda essa parte que eu sonho, toda essa parte de buscar, de fazer aprender, de trabalhar, de pôr no mercado de trabalho, de pôr ali dentro desse mundo maluco. Então, assim, eu acho que isso tinha que a gente acolher, porque é só amor. É só amor. E só uma ressalva em relação, desculpa, Gi, só uma ressalva em cima do, eu sei que a gente já está em cima da hora. Temos alguns segundos. Uma ressalva em cima da pergunta que você fez. Aqueles que não são cardiopatas, têm outras situações doenças que geralmente são mais delicadas. Aí é que
define o grau. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Obrigada, obrigado, Maria, que agradece. Você deu um excelente depoimento, que você tem experiência na sua casa, Sim. sua filha, 21 anos, tá bom? Sim. Muito obrigado pela participação. Obrigada Estamos encerrando, né, Gurupi? Pois é, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fique com Deus, um bom final de semana. Final de semana bonito. Vai chover nisso, tu vai trovoadas e muito. Eu quero agradecer a todos que assistiram aí, o pessoal do Facebook, da Cabulé, ao Vando Neto, da NET. Muito obrigado a todos e nós voltamos na quarta-feira de novo com Fala a Verdade. Fiquem com Deus, bom final de semana. Abraço a todos aí. Valeu.